Olá, tudo bem? Vamos dar início à apresentação do nosso seminário, né, de bioética. O título é O Aborto sobre a Perspectiva Bioética. Pode passar, Gabriel. Introdução, né? O debate sobre a legalização do aborto é uma questão central na sociedade brasileira atual. De um lado, há defensores da proibição do aborto em qualquer circunstância, né, argumentando que interromper a gravidez é um ato antiético que viola a vida em potencial, enquanto, do outro lado, estão aqueles que defendem a autonomia da mulher sobre seu corpo e sua liberdade de escolha. Alguns adotam uma posição intermediária, né, argumentando que o aborto pode ser ético em determinadas circunstâncias e até certo ponto da gravidez, né, como previsto no Código Penal de 1940, que permite a interrupção até a 12ª semana de gestação, né, em casos de estupro ou risco de vida materna, né. No entanto, a ilegalidade do aborto não impede sua prática, sendo um reflexo da desigualdade social e um problema global. E para entender melhor esse debate, é importante esclarecer os conceitos, né, de bioética e aborto. A bioética é uma ferramenta para analisar e resolver conflitos de interesses e valores na relação entre profissionais de saúde e pacientes, enquanto o aborto, né, conforme definido pela Organização Mundial de Saúde, é a interrupção da gravidez até a 22ª semana ou por concepto pesando menos de 500 gramas. Temas mais polêmicos da atualidade tem causado múltiplos debates, principalmente os âmbitos políticos, médico, jurídico e filosófico. Antigamente, o aborto era aceito e praticado por membros de diferentes culturas. Passou a ser condenado, bem mais recentemente, em 1869, pela Igreja Católica. Passou a ser repudiado no momento de declínio da taxa de natalidade, como no período da derrubada do Império Romano nos países da Europa Ocidental. Além disso, é necessário contextualizar a evolução dos direitos de liberdade individual ao longo dos séculos, para compreender por que há um movimento crescente em favor da descriminalização do movimento crescente do aborto, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, até declarações mais recentes de organismos internacionais, como a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, em 1994, e o Comitê de Direitos Humanos, em 2000. Reconhece-se a importância de promover a igualdade de gênero e garantir o controle de fertilidade das mulheres. Assim, este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre bioética e aborto, destacando os aspectos éticos e legais envolvidos neste debate. O fato de ser considerado um crime no Brasil não impede que o aborto seja amplamente utilizado para impedir a concretização da maternidade. Consequência, aborto provocado. Sério problema de saúde, na maioria das vezes realizado de forma velada e com resultados catastróficos. Considerar o aborto apenas do ponto de vista legal é fechar os olhos para um problema que insiste em se colocar diurnamente nos serviços de saúde e no âmbito mais amplo da sociedade brasileira. Maior liberdade para se interrogar e discutir acerca dos aspectos bioéticos do aborto e do seu impacto social e sanitário, pouco avanço na caracterização mais clara do problema, as múltiplas e dispares realidades e ordens discursivas albergadas pelo conceito, na medida em que uma série de motivações e contextos diferentes podem se tornar manifestos na decisão de interromper uma gravidez em curso. A dificuldade em manter um debate de alto nível e embasado em argumentação legítima e não em espúrios enredamentos retóricos, os quais têm muito mais o intuito de confundir do que esclarecer.
A definição do aborto, de modo geral, significa a interrupção da gestação antes de ser possível ao concepto manter-se vivo no ambiente extrauterino. Interrupção voluntária da gravidez, realizada em nome da autonomia reprodutiva da grávida, ou seja, por falta do desejo de levar a gestação a termo, que seja fruto de um estupro ou de uma relação consensual. Exemplo, pais que optam por interrupções por impossibilidade de assumir o compromisso com a maternidade, paternidade em dado momento. Motivos que levam ao aborto. Temos aí esse gráfico de pizza, onde 21,3%, 25,5% pretendem adiar o nascimento, né? O 21,3% na fatia vermelha tem a falta de condições econômicas. Laranja tem relacionamento problemático com o seu companheiro que não concorda em ser pai, um dos dois, ou mãe. O azul, 12,2%, considera-se demasiado jovens demais. Em cinza, sente-se que a sua vida profissional seria perturbada. Em verde, não querem mais filhos. Em rosa, eu considero que não é nem um fato e o motivo que a família queira levar isso ao aborto. É a má formação do feto, né? Em azul, risco de saúde mental, azul turquesa. Em amarelo, 2,1%. A interrupção terapêutica da gravidez, né? Praticada com intuito no último de salvar a mãe gravemente enferma, para que a continuação do ciclo gravídico acabará desencadeando na morte. O exemplo é eclâmpsia, que é um aumento de pressão arterial. Interrupção eugênica da gravidez, né? Executada com base em princípios de eugenia, tais como os valores racistas, sexistas, étnicos, exemplos práticas nazistas. Interrupção seletiva da gravidez, né? Motivada pela existência de graves lesões fetais, muitas das quais incompatíveis com a vida, exemplo, anencefalia. Importante discutir o aborto segundo a sua gênese, espontâneo ou provocado. E aí temos uma classificação, né? O aborto espontâneo, quando a perda do embrião se dá até a 20ª semana de gestação, 5 meses. Ele pode ser iminente, né, com ameaça de aborto, com sinais de aparecimento de sintomas menstruais, ou inevitável, que é quando se tem a dilatação do útero para a expulsão do conteúdo seguido de fortes dores, causando a hemorragia. E nisso também temos nessa classificação o aborto incompleto, que ocorre depois da saída dos coágulos e a saída restante do conteúdo. Ou o aborto preso, o óvulo morre, mas não é expelido. Dentro desses aspectos de classificação, temos o aborto provocado, que é a interrupção deliberada da gravidez pela extração do feto da cavidade uterina de forma doméstica, química ou cirúrgica, e pode ser usado algumas técnicas, como sucção ou aspiração, drogas e plantas, injeção de soluções salinas, prostaglandinas e pílula RU 486. Código Penal Brasileiro. O aborto é um crime contra a vida. No artigo 128, ele fala que o aborto ele pode ser praticado por alguns médicos em algumas circunstâncias específicas. E se não houver outra forma também de salvar a vida da gestante, ele pode ocorrer. E talvez, se a grávida ela tiver gente, parou. Se a grávida for um resultado de estupro ou de aborto, Ou procedido do consentimento do gestante ou quando incapaz do seu representante Se a legal. Eu contei. Estão me ouvindo? Então, o debate bioético situa-se em dois extremos. PSV assume a ideia de que a vida é sagrada e, consequentemente, o aborto nunca é bioeticamente defensável. Considera-se que o embrião feto é, desde a fecundação, uma pessoa em um ato ou em potência. E o PRA preconiza que a mulher é livre para decisões sobre a própria vida, incluindo sua sexualidade e reprodução. O aborto aqui é visto como bioeticamente defensável, exceto quando é realizado contra a vontade da mulher. considerações finais. Diante do apresentado, é evidente que, apesar da discussão ética sobre o aborto ser um tema recorrente em nossa sociedade desde o século XIX, essa questão está longe de ser resolvida. Isso ocorre porque o dilema ético do aborto é complexo.
E qualquer tentativa de resolução deve considerar a diversidade moral e cultural das comunidades afetadas. Por exemplo, uma pessoa cristã devota provavelmente terá uma perspectiva moral diferente de um cientista ou de uma ativista feminista. Além disso, o aborto é uma das principais questões éticas na bioética, pois envolve dilemas morais fundamentais, refletindo a diversidade de opiniões legais, argumentativas e morais na sociedade, o que dificulta o consenso entre as partes envolvidas. Aí tem uma enquete que nós colocamos sobre o que se destaca: grávida, aborto, feto, vida. Nossas referências bibliográficas: os colaboradores: Alexandre de Souza, Beatriz Ribeiro, Desilvão Oliveira, Gabriel Diniz, eu, João Mendes e Natália Beatriz. Obrigado pela oportunidade, estamos todos juntos. Foi um prazer fazer esse seminário com vocês.